Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sexta-feira, dia 27 de janeiro de 2023. E faremos um estudo adicional do nosso tema principal da semana, que foi Ofertas para Jesus. Nós vimos nessa semana que o Senhor Deus nos chama a uma fidelidade a Ele, não apenas nos dízimos, como estudamos durante a semana passada. Percebemos que Ele nos chama também para a fidelidade na devolução das ofertas. Os dízimos, ele estabelece um percentual, são 10%, isso pertence a ele. As ofertas, ele não estabelece um percentual, ele diz cada um entregue a sua oferta ou devolva a sua oferta de acordo com o seu coração, de forma proporcional àquilo que Deus lhe concedeu. Ou seja, se é proporcional, ela deve ser também pensada e deve ser um percentual daquilo que recebemos da parte de Deus. Assim como 10% nós devolvemos como dízimo, que percentual devemos devolver como oferta? Bom, aí depende do coração de cada um. Você pode devolver 1%? Pode. 10%? Pode. 5%? Pode. 1%? Pode. 0,5%? Pode. 0,01%? Pode. Mas que seja proporcional. Que você tenha com Deus de forma pensada um percentual. Esse é o tipo de oferta que agrada o coração de Deus. E que, ao mesmo tempo, a promessa de Deus é: se você agir dessa maneira, eu vou derramar sobre você bênção sem medida. Para endossar tudo isso que estudamos durante a semana, 2 textos de Ellen White vão aparecer no nosso guia de estudos. E eu gostaria de compartilhá-los com você. O primeiro deles é do livro Testemunhos para a Igreja, volume 2, na página 421, onde ela diz o seguinte: foi-me mostrado que o anjo relator faz um registro fiel de toda oferta feita a Deus e depositada no tesouro, bem como dos resultados finais dos recursos assim doados. Faz uma pausa aqui. Então ela está dizendo que há um anjo relator da parte de Deus que observa o momento em que ofertamos a Deus. Então ele registra a oferta que foi feita a Deus e, ao mesmo tempo, como essa oferta foi utilizada através daqueles que foram colocados para poder gerir essas mesmas ofertas que foram dadas. Então, há uma responsabilidade por parte do doador e há uma responsabilidade por parte daquele que vai administrar esse mesmo recurso. E o texto continua: os olhos do Senhor tomam conhecimento de toda mínima quantia consagrada à sua causa e da boa vontade ou relutância do doador. Ou seja, agora está falando do doador. Ela está dizendo que não apenas a quantidade é anotada, mas, ao mesmo tempo, se o indivíduo foi liberal, ou seja, se ele foi pronto a entregar aquilo que ele propôs no seu coração, ou se ele ficou com o coração relutante ao fazer aquela oferta. E o texto ainda continua: o motivo pelo qual se doa também é registrado. Pessoas generosas e consagradas que devolvem a Deus o que lhe pertence, como ele requer, serão recompensadas segundo as suas obras, ainda que os recursos assim consagrados sejam mal aplicados, de modo que não venham a preencher os fins que o ofertante tinha em vista, ou seja, a glória de Deus e a salvação das pessoas. Aqueles que fizeram o sacrifício em sinceridade de coração, com a única finalidade de glorificar a Deus, não perderão a sua recompensa. Isso aqui eu achei fantástico. Porque ela está mencionando que Deus não apenas, o anjo relator, não apenas anota a quantidade que foi doada, ela nota como foi que o indivíduo doou, se foi com o coração sincero ou se ele sentiu relutância ao fazê-lo, se ele fez de má vontade, por assim dizer, fez por obrigação. Ele vai anotar também como o recurso foi gasto. Mais do que isso, ele vai anotar aqui também se a pessoa ela foi generosa, se doou, qual era a finalidade que ela tinha no coração para aquela oferta. E mesmo que a finalidade que o indivíduo tinha no coração para glorificar a Deus e ao mesmo tempo alcançar mais pessoas, mesmo que aquele que for administrar esses recursos o faça de forma diferente daquela que a pessoa tinha no coração quando fez a oferta, ainda assim o Senhor Deus vai abençoar aquele que doou. Não está escrito aqui, mas a gente sabe perfeitamente que aqueles que não forem fiéis na gestão desses recursos terão que comparecer diante de Deus e terão que responder diante do Senhor e receber a recompensa também pelos seus atos. Portanto, a responsabilidade ela deve ser do doador e também daquele que vai gerir esses mesmos recursos. Um segundo texto é de uma obra intitulada Atlantic Union
Gleiner, de 17 de junho de 1903, também de Ellen White, que diz assim: Deus deseja que oremos e planejemos para o avanço da sua obra, mas como Cornélio devemos unir a oração à doação. Nossas orações e atos de caridade devem subir perante Deus como um memorial. A fé sem obras é morta, e sem uma fé viva é impossível agradar a Deus. Enquanto oramos, devemos doar tudo que podemos, tanto do nosso trabalho quanto dos meios, para que nossas orações sejam respondidas. Se pusermos em prática nossa fé, Deus não se esquecerá de nós. Ele observa cada ato de amor e abnegação. Ele nos dará a oportunidade de mostrar nossa fé por meio de nossas obras. Fantástico esse texto, porque ela vai mencionar que é importantíssimo orarmos a Deus pedindo para que Ele abençoe a sua obra, para que o processo de compartilhar o Evangelho de Cristo com todas as pessoas do mundo, que isso aconteça ainda na nossa geração, que peçamos a Ele para que logo possamos estar subindo para o céu. Perfeito. Mas ela vai dizer, junto com as orações, devemos seguir o exemplo de Cornélio. Cornélio é apresentado como um homem que as suas obras haviam chegado até o céu, que as esmolas ou que as ofertas que ele dava, que haviam sido vistas por Deus, porque eram feitas de todo o coração. Então, tão importante quanto orar pela obra de Deus, pelo avanço da pregação do Evangelho, é unirmos a essas orações os nossos. Ela vai usar aqui dois termos interessantes. O primeiro deles, ela vai dizer os nossos dons, ou seja, as capacidades que Deus nos deu para podermos ajudar no processo de pregação do Evangelho. E junto com isso, também as nossas ofertas. Isso é unir fé e obras. Tudo que a gente estudou durante essa semana é importante. O princípio foi estabelecido, mas uma pergunta fica no ar nesse momento. Como você vai reagir diante do que você ouviu? Eu sei que nesse momento, pessoas que estão estudando a lição comigo, que são fiéis a Deus na devolução dos dízimos, eu louvo a Deus por isso, se esse é o seu caso. Se por acaso ainda não é o seu caso, tome a decisão e comece a partir de agora. Se por acaso estou falando para alguém que já tem um plano de ofertas de forma proporcional, sistemática e ao mesmo tempo percentual, você já estabeleceu um percentual que você vai estar ofertando a Deus? Eu oferto 0,5%, 1%, 5%, 10%, não importa o percentual. Isso é entre você e Deus. Se você já tem, parabéns. Se ainda não, tome a decisão hoje de viver essa realidade e experimente fazer aquilo que o Senhor Deus disse que deveríamos fazer. Prove-me nisso, se eu não abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Eu queria te desafiar a tomar uma decisão agora. Decida aí, aonde você está. E eu quero orar para que Deus te dê forças para viver isso. Ore comigo. Senhor, a tua palavra nos desafia a vivermos o princípio da fidelidade a ti nos dízimos e nas ofertas. Agradeço muito por esse meu irmão, por essa minha irmã, que já tem essa decisão tomada e tem vivido esses princípios. Mas peço por esse irmão, por essa irmã, que ainda não teve coragem de dar esse passo de fé. Ajude-os nesse momento a decidir e a viver as bênçãos grandiosas que o Senhor tem para eles também. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?